Neste momento, teremos a palestra A Face Oculta da Medicina com o Dr. Paulo César Frutuoso. Dr. Paulo César Frutuoso, do Rio de Janeiro, é médico cirurgião geral com ênfase em oncologia, professor, palestrante, escritor, estudioso dos fenômenos mediúnicos, sobretudo no campo da ectoplasmia e materialização dos espíritos. Convidamos então o nosso palestrante para subir ao palco e assumir a palavra. Senhores e senhoras, nossa boa tarde, e imensamente grato e honrado de estar aqui em Santa Maria, nesse encontro tão importante. Bem, eu sou uma pessoa muito extrovertida, procuro sempre transmitir alegria por onde ando. Até dentro da sala de cirurgia eu procuro transmitir alegria. E eu queria lhes dizer já nesse início que os senhores estão olhando para um torturado. Eu sou torturado há muitos anos. Por que eu sou torturado? Todas essas exatidões existentes no universo, que coincidem, por exemplo, com um fenômeno chamado vida, e que continua sendo apontado por boa parte da nossa comunidade científica como obra do acaso. E foram se acumulando ao longo da minha vida, principalmente depois que eu saí dos bancos universitários da Faculdade de Medicina, uma série de acontecimentos e de fenômenos que acabaram por eliminar da minha mente qualquer sentimento de dúvida em relação a tudo aquilo que nós todos que aqui estamos sabemos que é verdade. Os mesmos átomos que estão aqui no meu corpo estão nessa mesa. Por que o meu corpo está vivo e a mesa não está? Porque existe um componente energético transmitindo a vida ao meu corpo, e como todos nós sabemos, por isso aqui estamos, já pré-existia antes desse corpo existir e vai continuar existindo quando esse corpo se transformar ou transformar as suas moléculas e seus átomos em outros corpos, orgânicos ou inorgânicos, a partir do momento ou do fenômeno natural também, chamado morte. Então essas convicções que eu adquiri, por isso estou aqui, são inabaláveis. Eu não tenho mais o direito e nem vontade de retroceder nesse caminho que eu estou. E vou tentar, nessa nossa apresentação singela, dividir essas certezas que eu adquiri com os amigos e com as amigas que aqui se encontram. Bom, esse é o nome de um livro que eu nunca pensei em escrever um livro na minha vida. Em 2012 eu lancei esse livro chamado A Face Oculta da Medicina, onde eu coloco essas convicções que eu adquiri. E esse livro rompeu as fronteiras da cidade do Rio de Janeiro, rompeu as fronteiras do Estado, rompeu a fronteira do país. Já me levaram 2 vezes para a Europa para falar sobre esse livro e sobre os outros, e já estou indo embora em junho também. Então, quer dizer, parece que era algum planejamento que existia e que explodiu. Se os senhores me perguntarem por que eu estou nisso aqui, eu vou lhes dizer que eu não sei. Eu acho que isso era para ser executado por uma pessoa bem mais assim, preparada e evoluída do que eu. Eu, particularmente, quando olho para dentro de mim, tenho vontade de sair correndo. Mas, vamos em frente. Próximo. Os senhores estão vendo aqui o líder espiritual do grupo ao qual pertenço há 38 anos. Chama-se Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro. É o maior centro espírita do Rio de Janeiro. O meu pai é um dos principais médiums do grupo e ele está lá há 50 anos. Está hoje com 91 anos. Em agosto ele faz 92. Bem, ali está Frei Luís na idade jovem e aqui Frei Luís na idade madura. Um frade franciscano de origem alemã que veio para o Brasil e se sediou na cidade de Petrópolis, serrana do Rio de Janeiro. E fez tanto bem e caridade naquela cidade e nas proximidades que ele é considerado lá um santo. Qual é o grande ensinamento que uma figura dessa nos traz? Uma entidade católica auxiliada por outras 2 entidades católicas, Frei Leonardo e o Padre Tadeu, chefiando um grupo espírita. Da mesma maneira que nós temos uma entidade oriental, o Ramatismo, comandando grupos espíritas.
donde a dedução lógica, eu vou utilizar muito aqui frases diante de coisas óbvias que eu utilizo nas minhas aulas para os meus alunos, salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que nós aqui nos dividimos em católicos e protestantes, em hindus, em judeus, em ateus, e por aí afora. Para Deus não existe divisões. Nós somos um único rebanho, comandados e pastoreados por um espírito altamente evoluído, chamado Jesus, que é o Cristo planetário da Terra. Sabe o que é um Cristo planetário? Um espírito criado como nós, simples e ignorante, que atingiu tamanha evolução que lhe foi dada a responsabilidade do governo de um planeta inteiro, quando esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica. Segundo a NASA, diante de um artefato que eles mandaram aí para o espaço em 2002, chamado WMAP, a idade do universo é de 13 bilhões e 700 milhões de anos. Do nosso sistema solar, incluindo a Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Então é nesse ser que eu deposito a minha confiança. Eu não tenho solução para os problemas que estão acontecendo no meu planeta, no meu país, na minha cidade. Então é nele que eu deposito. Alguém que governa um planeta durante 4 bilhões e 500 milhões de anos vai deixar esse planeta desaparecer em décadas? Claro que eu me preocupo com as geleiras que estão desaparecendo, as espécies que estão se extinguindo, o aquecimento global está aumentando, mas é nele que eu deposito. Quais são as soluções? As soluções que ele dará serão trazidas por espíritos altamente evoluídos que aqui aportarão como nós. Mas foi assim que aconteceu em toda a história da humanidade. Chegou o momento, o merecimento da humanidade de receber a descoberta dos antibióticos. Aí está o Fleming, que, entre aspas, por acaso, percebe que um micro-organismo impede, numa placa de cultura, o crescimento dos outros e abriu o caminho para a descoberta da penicilina. Então eu acho que Gandhi foi também um desses mensageiros, que nem cristão era, e pregando a liberdade, pregando a não violência, pregando a verdade, com um bastão na mão, uma túnica, um par de sandálias, liberta 3/4 do Império Britânico. Algumas informações confiáveis estão nos dizendo que a partir de 2025 começarão a aportar no planeta aproximadamente 200 mil espíritos altamente evoluídos. Então, a solução de todos os nossos problemas econômicos, sociais, políticos, científicos, estão na mão do nosso Cristo planetário. Isso para mim não está nenhuma sombra de dúvida. Próximo, por favor. Aqui é a fotografia aérea antiga do Largo de Frei Luís. Veja que é uma grande extensão. Há várias construções hoje, já feitas, inclusive aqui um auditório enorme para quase 500 pessoas. Essa fotografia é importante para que os senhores vejam aonde as reuniões de materializações no nosso grupo acontecem, no meio da floresta. Tem razão para isso, porque essas energias, oriundas principalmente de um médium de efeito físico, também existem em todos os seres vivos, nas plantas, nas flores, nas aves, nos insetos. E espíritos altamente técnicos na energia da ectoplasmia utilizam também esse ectoplasma oriundo dos animais e dos vegetais durante as nossas reuniões de materializações. Quase 38 anos pesquisando, estudando esses fenômenos, eu fui achando coisa de estarrecer. Por exemplo, a quantidade de energia envolvida em todos esses fenômenos. Nós devemos tocar no assunto um pouquinho mais adiante. Então aí está o Lar de Frei Luís, um asilo de idosos também, um educandário abrigando quase 500 crianças, e vai por aí afora, fora a caridade espiritual que nós também prestamos, um ambulatório médico para atendimento da pobreza da região, vai por aí afora. Comandados por um espírito altamente evoluído, chamado Frei Luís, que é tão evoluído que permanece em comunhão direta com o próprio Cristo planetário da Terra, Jesus. Próximo. Esse é uma fotografia antiga. Esse homem aqui foi o maior homem que eu conheci na vida. Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luís, quando eu lá portei. Aqui está um dos nossos principais médiuns de efeitos físicos. Nós vamos tocar no assunto, Gilberto. E eu fico muito triste quando eu vejo essa fotografia, Cacaio.
que está aqui o amigo dos senhores, absolutamente atento a tudo que era dito, recém-saído dos bancos da universidade, e a minha tristeza é ver a quantidade de cabelo que eu tinha na minha cabeça. Pronto. E aqui está o livro A Face Oculta da Medicina, que me surpreendeu, porque você escreve o livro para esclarecer as 3, 4 mil pessoas que comparecem ao lado de Frei Luiz a cada reunião. E perguntam, ficam em dúvida, o que acontece, eu entro numa sala escura, tomo um passe, volto, o que é uma reunião de materialização, o que é o ectoplasma, e eu resolvi escrever um livro para esclarecimento desses milhares de pessoas que lá comparecem a cada reunião. E aconteceu uma coisa inusitada. Os doentes começaram a ler os livros e a presentear seus médicos com o livro. E os médicos começaram a entrar em contato comigo, colegas que eu nunca vi, nunca ouvi falar, telefonema, e-mail, me parando em um hospital, até no meio da rua. E eu boto como exemplo um e-mail que eu recebi de um colega pediatra de Minas Gerais. Doutor Paulo César, sou seu colega pediatra aposentado. Por não concordar com a forma como são tratados pelos serviços públicos e convênios, abandonei a profissão. Após ler seu livro A Face Oculta da Medicina, reassumi minha condição de pediatra e trabalho em uma instituição filantrópica gratuitamente. Quantas crianças estão sendo beneficiadas por esse pediatra que tinha abandonado a profissão? Quer dizer, a missão dele, como nós sabemos, ficou incompleta. Deus permita que ele agora a complete. E isso nos traz assim, não é um sentimento assim de orgulho pessoal, não. Nós temos uma sensação de que tem alguma coisa planejada previamente que está sendo cumprida, E nós fazemos parte desse plano. A nossa responsabilidade é cada vez maior. Nós não somos do grupo mais numeroso do país, religioso? Não. Mas somos os que mais estudam. Muito bem. Sequência a essa face da oculta na medicina, aproximadamente 30 mil exemplares vendidos, evidentemente todos os direitos autorais doados por lá de Frei Luiz. Seguiu-se um outro livro que seria escrito pelo Luiz da Rocha Lima, mas que ficou senil, escreveu 8, seria o 9º, e curiosamente todo o acervo que ele tinha organizado veio na minha direção. 18 anos eu trabalhei nesse livro. O livro pronto, Frei Luiz não autorizou que ele fosse publicado, e eu continuei aperfeiçoando a obra. Hoje eu entendo por que ele não permitiu que ele fosse publicado. Porque a face oculta da medicina tinha que vir antes para preparar o terreno para esse livro altamente contundente, aonde são descritas 7 fotografias de espíritos decaídos que foram materializados contra a sua vontade e fotografados. O que eu estou querendo dizer claramente em relação a esse segundo livro é que tudo que está descrito nos livros como Nosso Lar, Missionário da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Libertação e vai por aí afora, é a pura verdade. Próximo. Essa é a minha tortura. Por que a distância entre a Terra e o Sol é a que é? Se fosse mais próximo, não poderia existir vida porque os oceanos evaporariam. Se fosse mais longe, não poderia existir vida porque os oceanos congelariam. A salinidade do mar não pode ser mais ou menos do que é, tem que ser exata, senão não pode haver vida. A concentração de oxigênio da atmosfera tem que ser o que é, não pode ser mais nem menos, porque senão não pode existir vida. A distância entre a luz, a Lua e a Terra, a oscilação permitindo o movimento das marés e assim a mistura das moléculas primordiais que culminaram com o aparecimento do fenômeno da vida, são exatas. Quem é que traçou todas essas regras físicas, químicas, biológicas do acaso? Isso sempre me torturou. E aí, qual foi a minha salvação? As religiões não conseguiram me ajudar, porque as religiões me levam até a morte. Todas elas dizem que nós vamos continuar dizendo, acredito, mas elas só me levam até a morte. Quem é que vai me sustentar do lado de lá? Onde é que eu vou morar? Eu vou continuar estudando? As crianças vão continuar crescendo? Os idosos vão rejuvenescer? Os paralíticos vão voltar a andar? Os cegos vão enxergar? Os deficientes físicos vão recuperar seus movimentos? Então, eu acho que na situação atual da humanidade, onde essa garotada clica no botão da internet, tem toda a informação da história da humanidade, toda a história, toda a arte, toda a ciência, toda a filosofia, tudo,
eles vão te perguntar, o que você vai responder? Papai, o senhor acredita que existiu um homem chamado Jesus? Sim. O senhor acredita que ele curava só com a presença dele? Sim. E o senhor acredita então que ele fazia milagres? Não. Não existem milagres. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência não alcançou. E os próprios cientistas são honestos e humildes em declarar que só conhecemos o que acontece em 4% do universo. O restante 96% eles chamam de energia escura, de massa escura ou de matéria escura, que nós não sabemos o que é. Então nós temos um longo caminho pela frente. Milagres não existem. Próximo. E nesse livro, que é o terceiro, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, eu coloco essas minhas torturas do passado e que na hora que eu uni as religiões com a ciência, começaram a me mostrar lampejos no horizonte, me esclarecendo tudo aquilo que eu queria saber. Não sei com exatidão tudo, mas eu já vejo luzes no horizonte, eu já vejo luzes no final do túnel. E como é que eu consegui essas luzes que me deram essa certeza e essa tranquilidade? Unindo, como está descrito nesse livro, as religiões e as ciências. Próximo. Aqui está o que acontece. Isso aqui não é uma conquista pessoal. Isso é o resultado do nosso movimento. Nós pertencemos a isso que está acontecendo. Nos levaram para Portugal, num auditório de uma faculdade de medicina e odontologia, com mais de 700 pessoas. Ali está o título do seminário, A Face Oculta da Medicina, porque os livros chegaram na Europa. Próximo. E aí está o amigo dos senhores, relatando o que estou relatando aqui nesse momento. Próximo. Perante um auditório de grande parte de médicos, dentistas, homens ligados a outras ciências, instruídos, cultos. Bom, num dia só, mais de 500 livros foram vendidos. Um dia, mais de 500 livros foram vendidos. Então eu vejo, repito, pela terceira ou quarta vez, é um movimento nosso, não pessoal, nem do lar de Frei Luís. Cada grupo tem a sua missão. Vejam o que o Ramatiz tem feito em prol do esclarecimento nosso. Próximo. Bem, todo mundo sabe que imagem é essa daí. Nós participamos de uma mesa redonda no Centro de Tecnologia de Fundão. Bem, e era uma mesa composta de cientistas. O único que não era cientista era eu. E nessa mesa havia um físico. Não sei se vocês vão acreditar, mas o assunto da reunião era o fenômeno vida. Um cientista falou sobre a origem, outro cientista falou sobre a evolução, outro cientista falou sobre a finitude, e me foi dada a incumbência de falar sobre a continuidade da vida. E aí eu me indaguei, cara, será que a ciência já está acreditando que a vida continua? E um dos físicos que estava presente, ele fez a seguinte colocação: se eu pegar uma ervilha, ou se eu pegar o núcleo de um átomo e colocar do tamanho de uma ervilha, e pegar essa ervilha e colocar no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron vai girar por volta do estádio. O que ele quis francamente, claramente nos dizer, é que nós estamos constituídos por espaços vazios. E se nós eliminássemos todos os espaços vazios e a energia existente em nós, nós caberíamos na palma da nossa mão, e essas próprias partículas podem também ser só energia. Muito bem, se nós somos constituídos por espaços vazios, onde é que estão os nossos sentimentos? Onde é que está o amor? Onde é que está a saudade? Onde é que está a ternura? Estão nos nervos? Estão nos neurônios? Estão nas secreções? Claro que não, elas também são compostas por espaços vazios. Então, a ciência está sendo forçada, mesmo contra a sua vontade, a acreditar na existência de uma energia vital transmitindo a vida a todos os seres vivos, não é só nós não. Aos animais, aos vegetais, e vai por aí afora. Não há como negar isso, não há como mais negar isso. Pegou um espermatozoide, o espermatozoide uniu com um óvulo, 2 células, 4, 8, 16, 32, 64, células absolutamente iguais em tudo, e de repente uma se diferencia numa célula do pulmão, outra no do osso, outra no do cérebro, outra na da pele, outra no do estômago. Que acaso é esse? Isso tudo pode ser explicado pela epigenética, pela genética, ou existe uma forma
sensorial, uma forma energética, fluídica, comandando toda a formação dos nossos corpos. Como pode ser obra do acaso eu ter um braço direito e outro exatamente oposto à esquerda? Algumas colocações que eu fui buscando dizem que isso é impossível. Impossível, talvez, se você tiver tempo, até seja possível. Só que o tempo que eles estão calculando seria 100 mil vezes o tempo de existência do universo. Então você pega 13 bilhões e 700 milhões de anos e multiplica por 100 mil. Esse é o acaso que eles acham que seja possível, dentro das probabilidades. Próximo. Existe uma coisa em ciência chamada complexidade irredutível. Eu sempre trago esse desenho de um cartunista americano chamado Rube Goldberg, um gênio. Era coqueluche da garotada da juventude, década 50 e 60 dos Estados Unidos. Ele queria, por exemplo, criticar o preço dos impostos americanos. O que ele faz? Ele pega uma trombeta e sai berrando pelo meio da rua? Não. O que Rube Goldberg faz? Coloca um contribuinte sentando numa almofada. Quando ele senta, a almofada lança um jato de ar na direção de uma bola de gás, que se aproxima de uma vela acesa, evidentemente a bola estoura, espanta um cachorro que está amarrado numa bandeja ou numa gangorra, onde tem uma bola de boliche que cai em cima de outra gangorra, lança os impostos americanos ao ar, que se chocam com um chuveiro, na haste oposta onde tem um regador, que despeja água exatamente em cima da folha de uma planta, onde está montada uma mão mecânica que bate a carteira do contribuinte. Por que isso é chamado uma complexidade irredutível? Porque você não pode tocar em nenhum detalhe desse desenho, porque senão o objetivo não é alcançado. Eu não posso botar uma rolha na almofada, a bola tem que estar cheia, não pode estar vazia, a vela tem que estar acesa, não pode estar apagada, ou a cachorro tem que estar muito bem amarrado, a bola não pode estar do outro lado da gangorra, e nenhuma outra folha se prestaria à montagem da mão mecânica. Eu não posso reduzir nada. Se eu reduzir, o objetivo não é alcançado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, umas 10 etapas irredutíveis. Muito bem. Próximo. Nesse momento, estão acontecendo em cada um de nós milhares de complexidades redutíveis. Milhares de complexidades redutíveis. Por exemplo, a coagulação sanguínea. Primeiro exemplo, um corte na pele. Segue uma cascata de eventos de reações químicas até a formação do coágulo, das quais eu não posso tocar em uma partícula subatômica, eu não posso tocar em um elétron, eu não posso tocar em um átomo, porque senão o coágulo não vai se formar. A mesma coisa a deglutição, a mesma coisa a visão, a mesma coisa a digestão, a formação dos anticorpos, tudo isso são complexidades redutíveis. A visão, por que eu estou vendo os senhores? Um fóton está tocando nos senhores, está vindo na minha retina. Quando esse fóton toca na minha retina, é desencadeada uma reação química, uma sequência de reações químicas. A primeira reação química é 1 picosegundo. Sabem o que é 1 picosegundo? 1 segundo dividido em 1 trilhão de partes. Ali eu tinha o gênio do Goldberg. O que é que está por trás de todas essas outras complexidades redutíveis? O acaso? O acaso? Ou isso é um tremendo planejamento que a ciência está sendo obrigada a se curvar, embora não a compreenda? Próximo. E quando a gente vai para o espaço, essas complexidades redutíveis continuam. Todos esses elementos que estão compondo os nossos corpos agora, estão oriundos das explosões fantásticas das estrelas do universo, no cosmos. Como é que esses elementos chegam até nós? Como é que eles substituem os outros elementos que já estão em nós? Tudo isso são complexidades redutíveis. O universo é composto por complexidades redutíveis. O acaso não existe, nem milagre. Quando eu chego no hospital para operar um paciente, eu passo a mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água sai da torneira sem que a toque. Se eu tiver uma criança, um selvagem do meu lado, ele vai achar que eu fiz um milagre. Então, o que são todas essas ocorrências? Planejamentos, reações químicas, efeitos físicos e biológicos que a nossa ciência ainda não entende por completo. Estamos engatinhando. Próximo. Toda vez que eu toco nesse assunto, essa pergunta é fatal. Essa pergunta é fatal.
Pergunta a ciência: se existe um planejamento inteligente para a vida, por que adoecemos? Que planejamento inteligente é esse? Qual é a definição de todos os filósofos da história da humanidade para o que seja Deus? Acredito em Deus? Acredito. O que é Deus? Não sei. Como é que eu vou entender um ser que cria múltiplos universos, infinitos universos, que se interrelacionam uns com os outros? Como é que eu posso entender um ser desse? Por enquanto, só posso acreditar que ele existe. Mas não tem problema, eu tenho eternidade pela frente. Mais cedo ou mais tarde eu vou compreender um pouquinho mais. Muito bem, próximo. Só tem fera da ciência nesse quadro. Alguns, hein? Se eu tivesse uma tela que pegasse todos os aparelhos, eu ia encher a tela com outros grandes nomes da ciência. Vou pegar alguns aqui. César Lombroso, pai da medicina forense. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, cultuado pelos franceses até hoje. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. Coloco aqui o meu presidente Luiz da Rocha Lima, uma honra que eu achei que era obrigação minha fazer, e vai por aí afora. Só tem fera. Próximo. Desse grupo eu tiro 3. Alex Carrel, Charles Richer e William Crookes. Todos 3 ganharam o prêmio Nobel. O que o Alex Carrel fez para ganhar o prêmio Nobel? Ele que descobriu as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse cientista, milhares de vidas estão sendo salvas hoje. O que o Charles Richer fez para ganhar o prêmio Nobel? Foi ele que descobriu a resposta anafilática. Graças a esse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. William Crookes, por isso nós temos televisão, descobridor dos raios catódicos, do elemento talio, vai por aí afora. Só tem fera. Qual é o denominador comum que une todos esses grandes nomes da ciência? Todos eles estudaram um tipo de médium, ou se preferirem sensitivo, extremamente raro na história da humanidade, designado como médium de efeitos físicos, na presença dos quais movimentos sem causa ou força aparente de objetos podem acontecer. São indivíduos que entram em transe mediúnico com muita facilidade, desmaiam, e quando estão nesse estado de transe mediúnico, começam a expelir pelos seus orifícios naturais do corpo, principalmente pela boca, pelas narinas e pelo ouvido, um fluido energético não alcançado ainda pela nossa ciência e que foi batizado por Charles Richer com o nome de ectoplasma. Não adianta me perguntar o que é o ectoplasma. Não sabemos, mas ele está dentro de nós. Altamente energético. Por que ele sai do médium de efeito físico e não sai de nós? Porque o médium de efeito físico apresenta um dos seus fluidos espirituais diferente de nós. O nome desse envoltório chama-se tela búdica, que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão aqui. Se meu pai, que é médium vidente, estivesse aqui, ele não estaria vendo essas paredes, ele estaria vendo uma multidão de espíritos ouvindo o que nós estamos falando. Porque o padrão de vibratório deles é baixo e eles não podem ouvir o que um Frei Luís fala. Mas quando é trazido por reuniões sérias e elevadas como essa, ouvem a voz de um encarnado. E alguns compreendem até agora que estão desencarnados. Muito bem. É com este fluido energético, batizado como ectoplasma, já conseguiu-se detectar cloreto de sódio, albumina, restos de glóbulos brancos e mais nada nesse fluido. É que os espíritos constituem durante algum tempo, alguns momentos, um corpo semelhante ao nosso. Alguns momentos, em outras palavras, se materializam novamente no nosso plano. Que seja bem claro o que é a materialização de um espírito. Se eu tivesse um espírito materializado aqui, todos estariam vendo, não somente os médios videntes. Se ele falasse alguma coisa, todos ouviriam. Se ele exalasse algum odor, todos sentiriam, porque ele está materializado no nosso grupo, no nosso universo, Muito bem. Para que esses fenômenos ocorram, uma série de exigências físicas e químicas são exigidas, e biológicas também. Não é só o médium que
espelhe o ectoplasma, aquele que os acompanham também. Mas vale a pena lembrar que a tela búdica do médium de efeito físico permite que ele expila o seu ectoplasma com mais facilidade, porque ela é mais fina do que a nossa e também fenestrada. Mas isso traz um terrível inconveniente para o médium de efeito físico. Ele sente o toque dos espíritos que estão por perto dele. E geralmente são espíritos altamente endividados. Então esses médiuns, como eu presenciei, sentiam do nada bofetadas, socos, beliscões, puxões de cabelos, pontapés e vai por aí afora. Eu jamais me apresentaria para ser um médium de efeito físico. Imagine um cirurgião operando que receba uma bofetada em pleno rosto durante um ato cirúrgico. Mas são esses indivíduos, a quem eu tenho um respeito enorme, tremendo, que trouxeram as verdades que me fizeram acreditar. Porque eu coloco nesses livros, são o que eu adquiri de conhecimentos através das raras conversas com médicos materializados e outros espíritos também, ao longo de 38 anos. São raras as possibilidades desse diálogo? São, mas ao longo de 38 anos eu consegui algumas, e é isso que eu coloco no livro. Que condições especialíssimas são essas para materialização? A ausência de luz, natural ou artificial, porque os fótons afetam o ectoplasma e o médium quando em transe, de certa forma. Não está bem compreendido essa fotossensibilidade também. Não devemos nos impressionar com essa exigência. Bom, se está no escuro, facilita a fraude. Calma. As fotografias antigamente só podiam ser reveladas no escuro. Se você revelasse no claro, elas ficavam veladas, não aparecia nada. Ou seja, são reações químicas e físicas que exigem a ausência da luz. Outra condição, aquilo que nós ingerimos nas 72 horas que antecedem a reunião de materialização. É absolutamente proibida a ingestão de carne, com exceção do peixe. Todos nós estamos cansados de saber dos fluidos negativos oriundos do sacrifício dos animais. Nós ingerimos, esses fluidos vêm conosco, entramos numa reunião de materialização onde o nosso ectoplasma também é expelido, se mistura com o do médium, a entidade se materializa, provavelmente ou não vai se materializar ou vai ser muito difícil, e quando ela se desmaterializa, todo aquele ectoplasma contaminado por nós volta para o médium. E o médium pode acordar com hemorragias, com diarreias, com dificuldades de respiração e vai por aí afora. Fenômenos que ao longo de 38 anos eu presenciei. Próximo. Aqui está uma fotografia extraordinária conseguida por Luiz da Rocha Lima no lar de Frei Luís. Um médium de efeitos físicos chamado Ivan de Castro, em transe, expelindo pelo orifício natural do corpo o ectoplasma semelhante a uma espuma de barba. Se está no escuro, como é que se conseguiu uma fotografia dessa? O equipamento de um fotógrafo profissional está envolto com filtros de infravermelhos. Os colegas que estão aqui comigo, como é que alguém pode respirar com as narinas e a boca entupida com esse fluido semelhante à espuma de barba? Isso para mim é um mistério. Próximo. Vejam esse médium, outro médium de efeito físico, Gilberto Arruda, atuando numa cirurgia hiperfísica somente com as mãos. Uma entidade médica está nele incorporada. Quem? Frederic von Stein, que eu vou lhes apresentar, fotografado. Um médico cirurgião do exército nazista que se aproximou do lado de Frei Luís porque haviam nazistas e haviam judeus reencarnados como crianças no nosso educandário. E ele queria continuar perseguindo os judeus. Mas foi conquistado pelo amor de Frei Luís. E através desse médium fez, durante os 38 anos que eu testemunhei, verdadeiros prodígios na arte das cirurgias hiperfísicas. Nunca vi nenhum metal na mão desse médium. Nunca vi tesoura, nunca vi canivete, nunca vi alfinete, nunca vi agulha, nunca vi. Mesmo que eu visse, eu não me aproximaria, porque isso aí entraria em choque com a minha profissão. Muito bem, mas nós estamos vendo, embora a dificuldade da fotografia feita no escuro, novamente o fluido do ectoplasma saindo pela boca e pelo nariz do médium. Evidentemente, o fluido energético vai ser utilizado em alguma ação cirúrgica, pouco compreendida por nós, mas testemunhada, assim como os discípulos de Jesus testemunharam o que ele fez.
Se não fosse pelos testemunhos dele, nós nem saberíamos que ele existiu. Eles deixaram testemunho sem compreender. É o que eu estou procurando nesses livros. Eu boto o meu testemunho, que venham outros mais esclarecidos, mais estudiosos, mais inteligentes, que deem sequência, porque isso vai ser a medicina do futuro. Porque os médicos serão médiums. O seu ADN vai ser escrutinado e vai ser desenvolvido nas escolas de medicina no futuro por profundos estudiosos de todos esses fenômenos ligados à ectoplasmia. Observem bem esse fluido saindo da boca e do nariz do médico. Próximo. Estão percebendo alguma semelhança? Que saliva miraculosa era essa? Que Jesus expelia, fazia um cataplasma com a terra e aplicava no olho de um cego e ele voltava a enxergar. O olho humano está evoluindo há 550 milhões de anos. Começou com um grupozinho de células que se tornou fotossensível. Dentro da nossa cavidade bucal existem 10 tipos diferentes de micro-organismos. Qual médico vai acreditar que alguém vai cuspir na terra com 10 tipos diferentes de micro-organismos, misturar com toda a multiplicidade de micro-organismos existentes no solo e aplicar na vista de um cego e ele vai enxergar? Qual médico vai acreditar numa coisa dessa? E se não foi saliva? E se o que ele expeliu diante dos discípulos, que na sua ignorância confundiram com a saliva, foi ectoplasma? Com o conhecimento que ele tinha, ele podia fazer prodígios. Ninguém pode curar um leproso sem conhecer um bacilo chamado bacilo de Hansen. Ninguém pode curar um cérebro de nascença sem conhecer toda a fisiologia, histologia e funcionamento do globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Com civilizações que nem mais existem, em planetas que nem mais existem, mas que ele aprendeu, aprendeu. Eu, como médico, também quero aprender. Curar somente com a presença, como aconteceu com a hemorragia. Os prodígios que ele fazia, curando leprosos em grupos. Nem ele curou todos. Curou os que estavam no final de um processo chamado karma. Próximo. Essa imagem mostra uma médium de efeitos físicos inglesa. O nome dela, Ellen Duncan. Foi presa durante a Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Estavam se materializando às suas custas marinheiros que tinham perecido em navios torpedeados pelos submarinos nazistas. E como o povo britânico estava muito sofrido com os bombardeios dos navios alemães, o governo estava escondendo essas tragédias marítimas, com milhares de marinheiros terem perecido, do povo inglês. Aparece uma média de efeitos físicos e esses marinheiros começam a se materializar através do seu ectoplasma. O que o governo inglês fez? Mandou um grupo de policiais e durante uma reunião aprenderam com uma entidade materializada. Não sei como é que essa média não morreu. Tentaram agarrar a entidade materializada que se desfez na mão dos policiais. Uma das entidades que mais se materializava através da sua ectoplasmia conseguiu uma fotografia fantástica. Ali está, Albert Stewart. É assim que as entidades no lar de Frei Luís se materializam. Eles saem cobertos por mantos que também se materializam às custas do ectoplasma. Eu trago essa fotografia porque eu, na minha humildade, entre aspas, acredito que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem na materialização de espíritos. Próximo. Mas não é só para o bem que o ectoplasma pode nos ajudar. A primeira vez que eu acreditei na existência dos chamados espíritos decaídos foi que eu, jovem, querendo aí modificar o mundo, diante do que eu estava vendo e aprendendo, e tinha uma saga. Eu era um tremendo inimigo, em qualquer canto, de uma coisa chamada tabagismo. E saía fazendo palestra em escola, em clube, onde aparecesse oportunidade, alertando, principalmente os jovens, do risco que é entrar num vício desse. A maior causa evitável de câncer da atualidade. A maior causa de câncer evitável da atualidade é o tabagismo. E aí o colega chegou perto de mim e falou: César, por que você não apresenta essa imagem nas tuas palestras? Eu olhei, não acreditei no que eu estava vendo. Na fumaça, não tinha nada a ver com saúde, nada a ver com câncer, nada a ver com tabagismo. Foi uma reportagem que saiu no jornal Globo, 18 de 8 de 1983. E fantasticamente,
na fumaça desse cigarro, se desenhou uma cabeçorra imensa e monstruosa. 2 dentes ali incisivos, como se estivesse abocanhando a cabeça desse fumante. Ali está o nariz, com a asa do nariz, com o olho, com a sobrancelha, com uma orelha, com uma basta cabeleira, com o pescoço longo. Se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Então foi naquele momento exato. Qual é a conclusão, depois de tudo que eu estudei e pesquisei dentro da ectoplasmia? Eu acho que esse camarada tinha alguns assim, dotes da mediunidade de efeitos físicos. E o seu ectoplasma, de alguma forma, moldou a caratonha do obsessor que o acompanhava, e a fumaça do cigarro moldou a sua fisionomia. Ou seja, do lado de lá não tem nicotina, da mesma maneira que não tem crack, não tem cocaína, não tem álcool. Então o que eles fazem, principalmente dos jovens? Se aproximam e sugerem, experimenta, quem sabe, você vai gostar. E nós estamos intuídos por ele. Quando nós estamos exalando esses fluidos, desses vícios, como a cocaína, o crack, a maconha, o álcool, eles se aproveitam de algum desses fluidos que se desprendem de nós e saciam um pouco o seu desespero, a sua vontade, porque o que eles tinham aqui, do lado de lá não tem. Muitas das nossas doenças têm explicação aqui. Muitas das doenças que foram citadas aqui pelos que nos antecederam, é uma honra participar desse encontro com vocês, tem ligações com esses processos obsessivos. É por isso que os pacientes devem melhorar no trabalho que elas fazem, conseguem de alguma forma afastar, doutrinar, esclarecer. Próximo. Aqui está a fotografia de Frederic von Stein. O médico alemão se materializou com um lírio nas mãos. O lírio é o símbolo de Frei Luís, que tomava conta do jardim do convento lá em Petrópolis. Adorava lírios e violetas. E o Frederic, em respeito a ele, se materializou, foi fotografado com o lírio entre as mãos. O médico está lá dentro da cabine. Não tem nada a ver com isso do lado de fora. A cabine é um cubículo. Ele está com uma roupa leve, pijama e elástico. E as entidades saem com aqueles mantos. Árabes, hindus, escravos com tangas, cirurgiões com todo o aparato que eu utilizo nas minhas cirurgias. De onde veio essa roupa toda? Não tem ganho nenhum, não cobramos nada a ninguém, são levadas a essas reuniões 20, 25 pacientes graves. Eu não sou fanático de levar uma reunião dessa um paciente com apendicite. Eu vou operar e vou resolver o problema. Então, quem nós levamos nessas reuniões? Pacientes que a medicina pouco pode fazer. Principalmente, coincidentemente, entre aspas, a área que eu mais atuo, cancerosos. E que recebem os fluidos benéficos, salutares, as luzes que exalam do próprio corpo da entidade materializada. Nós vemos a entidade na escuridão porque ele sai iluminado, parece um astro. Alguma das luminescências eu não consigo enfrentar de olho aberto. Eu fecho porque ele me ofusca, tamanha é a luminescência dos espíritos. Quanto maior o seu desenvolvimento, maior a sua luminescência. E eles humildemente diminuem a sua luminescência para não ferir a nossa retina. É inacreditável o que eu acompanhei, que vi, que testemunhei ao longo desses 38 anos. Se eu não visse, talvez eu não acreditasse. Então o que eu procuro dentro dessas minhas apresentações, e os senhores e as senhoras estão percebendo, é transmitir a minha certeza. Eu não posso estar sofrendo alucinações há 38 anos. Se eu fosse um alucinado, eu não podia ser um cirurgião. Próximo. E o livro se baseia em quê? Diálogos entre um médico encarnado e outro desencarnado, materializado pela ectoplasmia. Os senhores estão vendo 2 médicos, 2 cirurgiões, em universos diferentes, em universos paralelos diferentes um do outro. Ele está no dele porque desencarnou, e eu estou no meu porque ainda estou encarnado. Qual médico na face da Terra não gostaria de conversar com algum colega que já tivesse passado pela barreira da morte? O que você está fazendo lá, cara? Como é que tu trabalha? Como é que você age? E eles estão nos dizendo, mais ou menos, do que será a medicina do futuro. Vamos ver algumas das perguntas que eu fiz ao Frederic. Próximo. Frederic, por que pacientes submetidos a cirurgias específicas não acusam dor durante o procedimento? Sangram. Eles dizem que só deixa sangrar para aumentar a minha fé, e a fé do doente. Não precisa sangrar. Eles sabem como desintegrar, desmaterializar. Quer dizer, eu estou falando de ciência, não estou falando de religião. Desintegrar molecularmente, substituir uma prótese, uma válvula cardíaca defeituosa por uma prótese de ectoplasma, é isso que eles me dizem.
que com o tempo adquirem as mesmas características orgânicas e não são eliminadas? Não são rejeitadas pelo sistema imunológico do hospedeiro ou do receptor? É isso que ele está dizendo que ele faz. Por que não sente dor, Frederico? Estão sangrando se eu vejo você tirar peças de dentro do corpo. Um mecânico de automóveis, que o médium era, não poderia lhe dar essa resposta. Próximo. Endorfinas e encefalinas. No Saara, nos oásis, existe uma planta muito apreciada por camelos e dromedários. Mas tem um problema, o fruto é cheio de espinho. E os animais mastigam com sangue, ferem a gengiva, ainda estão apanhando do condutor e não demonstram nenhuma dor. Isso levantou a intriga, né? A curiosidade de biólogos, e que acabaram descobrindo substâncias produzidas pelos neurônios, que acontecem também conosco, e que denominaram de endorfinas e encefalinas, entendam como morfinas internas. Cara, algumas dessas endorfinas que estão produzidas pelos nossos neurônios apresentam até 200 vezes mais potência do que qualquer morfina que você possa comprar no mercado. O Frederico está me dizendo que eles sabem como, com a força mental, sei lá como. O meu pai capta 30, 40 médicos espirituais, um encarnado e os outros todos tomando conta do médium, tomando conta do paciente, ajudando aquele que está atuando materializado. Ele está dizendo que sabe como estimular o sistema nervoso do paciente a produzir grandes quantidades de endorfinas e encefalinas, e ele não sente dor. E se os nossos anestesistas soubessem como fazer isso? Eu já fui submetido a uma cirurgia dessa, saí dolorido, mas nada que impedisse eu de continuar andando, de sair da reunião. Próximo. Por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? Só vou mostrar a resposta, não vou comentar nada. O paciente está com câncer no estômago, Frederico está atuando no tórax. O paciente está com uma insuficiência coronariana, Frederico está atuando no abdômen. O paciente está com tumor no cérebro, o paciente Frederico está atuando no tórax. Por que ele não age perto de onde está o problema? Vou mostrar a resposta dele e os senhores tirem as suas conclusões. Próximo. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos então sua atenção para outra área, mas na realidade confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Não vou comentar nada. Próximo. Como correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Estamos falando sobre isso. Sabe por que eu perguntei isso a ele? Materializado. Venho eu andando pelo corredor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu sou cirurgião, e me deparo com um ex-aluno, cirurgião de cabeça e pescoço de primeira qualidade. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. O que você vai operar aí? Vou fazer uma traqueostomia numa criança. Ué, que idade tem essa criança? 6 meses. Espera aí, tu vai abrir a traqueia de uma criança de 6 meses? Por quê? Vamos lá na sala de cirurgia, nós estávamos dentro do centro cirúrgico. Eu entrei na sala de cirurgia com ele, me deparo com uma criança de 6 meses, anestesiada, entubada, com um tumor no pescoço do tamanho da cabeça da criança, um sarcoma, altamente agressivo. A criança já desencarnou. Ele ia fazer uma traqueostomia, porque o tumor estava empurrando a traqueia e a criança não conseguia respirar. Próximo. Foi esse o quadro que eu vi. Foi esse o quadro que eu vi. Qual foi a resposta que ele me deu? Próximo. Se eu não acredito em Deus, o problema está resolvido. Se eu acredito, eu estou com um problemaço. Se eu não acredito, estou resolvido. Se eu acredito, eu estou com um problemaço para resolver. Cadê Deus? Está dormindo? Está descansando? Está passeando? Está distraído? Aqui está a resposta. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Mas como é que essas impurezas foram parar lá? Nós é que colocamos. Quando? Se a criança nem nasceu. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz, puxa a minha orelha. Em vidas passadas, tudo aquilo que nós falamos, que nós fazemos e até que nós pensamos, fica marcado no perispírito. E muitas vezes nós precisamos de novos corpos para extrair essas impurezas. O professor me perguntou aí, isso aí eu respondi para ele. Aí ele virou para mim e falou assim, muito bem, o espírito é eterno? É. O corpo é temporário? É.
O tumor está tirando a impureza do espírito que é eterno? Sim. Então vai tudo ficar no corpo? Sim. Pô, o espírito está sendo muito beneficiado, não está? Tá. Então não vamos operar mais ninguém. Deixa o câncer continuar progredindo, que está limpando o perispírito, limpando o espírito, e o paciente, depois que ele desencarnar, vai ficar melhor, vai ficar mais livre. Felizmente já tinha alguma leitura, tinha uma biblioteca espírita dentro da minha casa. Dr. Alberto Lima de Moraes Coutinho, pai da mastologia do país. O senhor sabe até onde deve ir o sofrimento de alguém? Não. Então, eu, como senhor, temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para aliviar, para curar e para consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Próximo. Como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Como é que ele pode visualizar um estômago, uma coronária, um pulmão? Está lá dentro. O que ele me responde? Próximo. Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Ou seja, o que tudo indica, em acordo com as obras mediúnicas, os espíritos, de acordo com sua evolução, André Luiz diz isso, possuem visão de raio-x. Então ele vê o interior dos corpos. Imagina se nós tivéssemos esse poder de verificar internamente, sem a ressonância, sem a tomografia, sem o raio-x, sem o ultrassom, sem o PET scan. Ele disse que tem. Próximo. Mas como você distingue uma célula sadia de uma enferma? Se você está tratando com a tua luminescência e com os aparelhos intrigantes que eu descrevo, ele botou um na minha mão, está descrito no livro A Face Oculta da Medicina. Como é que você distingue? Ele vê a célula, porque ele está dizendo que vê a vibração diferente, então ele vê a célula. Resposta. Eu as distingo por suas vibrações, que são diferentes umas das outras. Nós sabemos que são diferentes. A medicina sabe. Próximo. E nós utilizamos esse sistema chamado tomografia por emissão de pósitrons, entendo como pósitrons, elétrons com carga positiva. Ou seja, estamos usando a antimatéria no escrutínio dos corpos humanos. E as células consomem mais açúcar, entendo o açúcar, ou glicose, como combustível. A célula cancerosa vibra mais porque consome mais açúcar. E esse açúcar está, nesse exame, ele está ligado aos pósitrons, e aonde tem excesso de metabolismo, excesso de vibração, aparece cada ponto luminoso que vocês estão vendo ali, é uma metástase oculta. Nenhuma outro exame nosso distinguia onde é que estavam essas metástases. Ele está dizendo que ele vê essa vibração, então ele tem visão microscópica. Há 2 ou 3 meses eu operei uma paciente com câncer de mama e fiz uma segmentectomia. Tem um colega aqui também. Patologista na sala, por favor, seu patologista, dá uma examinada nas bordas para me ter certeza que o tumor foi completamente extraído. Botou no microscópio, paciente anestesiado, Paulo César, pode fechar que o tumor saiu todo. Passam 10 dias, eu estou tirando os pontos da paciente, o telefone toca. Paulo César, eu cometi um engano. O limite profundo está comprometido, você tem que reoperar a doente. Aí você tem que dar essa notícia à família, à paciente. Se eu tivesse visão microscópica, a ciência diz que isso é possível. Implante de chips de silício em determinadas regiões do nosso cérebro pode aumentar a nossa capacidade visual, atingir planos microscópicos, telescópicos. O que eles estão dizendo é que a nossa evolução vai também atingir a isso. Nós vamos ter sentidos mais aperfeiçoados. Próximo. Até onde vai essa sua visão microscópica? Você é capaz de ver as organelas celulares? Próximo. Sim. Ele diz que pode. Para a gente ver uma organela dessa, nós precisamos de um microscópio eletrônico com aumento de até 100.000 vezes a imagem. Próximo. Você é capaz de alcançar com a sua visão o átomo e as partículas subatômicas, Frederico? O que ele me responde? Próximo. Não. Eu, não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Até humildade eles demonstram. Demonstram humildade e também demonstram humor. Certa vez ele passou por mim, eu estava vendo ele atender um paciente, materializado. Paulo César, você quer operar como eu opero? Claro, mas você vai ter que desencarnar. Então eu vou esperar um pouquinho.
Próximo. E para terminar essa sua pergunta, essa foi a pergunta que eu fiz. Qual a razão espiritual para uma doença chamada Síndrome de Larsen? Amigas, entrou uma jovem de 33 anos numa reunião pública. Frederico não estava materializado, era uma reunião pública. Ele estava super incorporado ou encarnado no seu médium. A super incorporação é um estágio superior à incorporação. Na super incorporação, o espírito toma conta completamente do aparelho mediúnico. E eu vi com frequência o fenômeno da xenoglossia, ou seja, o espírito fala línguas que o médium não conhece. Xenoglossia. A pesquisa que eu me aprofundei mostra até que eles falam línguas mortas, como aramaico antigo, como latim, e vai por aí afora. Entrou uma jovem de 33 anos, empurrada pela mãe, completamente deformada, nas juntas. Nanismo, e demasiada pelo excesso de uso de corticoide, traqueostomia, os olhos exoftalmos, por aí afora. Ela não estava sentada na cadeira, ela estava vergada. O tórax, o dorso no encostamento da cadeira e o cóccix no assento. Parecia uma tábua vergada. Aí o Frederico, super incorporado no seu médium, me disse: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Se eu uso hoje o ferro e o aço como instrumento cirúrgico para aliviar e para curar, é porque na Inquisição eu usava para torturar e para matar. Só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Essa é a minha cruz. Frederico, o que nós fazíamos? Essa jovem era uma das nossas cúmplices no manuseio dos instrumentos de tortura da Inquisição. Aí me aproximei da mãe da menina e falei: minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? Ela tem uma doença rara, genética, chamada Síndrome de Larsen. Peguei o lápis, anotei Síndrome de Larsen. Cheguei em casa, óbvio, todo mundo sabe o que eu fiz. Abri o Google. Vou saber o que é a Síndrome de Larsen. Próximo. Uma doença genética incurável. Você trata, mas não cura. Descrita na década de 50 por um ortopedista chamado Joseph Larsen. Daí o nome, Síndrome de Larsen. Acomete 1 em cada 100 mil indivíduos. Uma doença rara. Altera um gene nos 25 mil que nós temos. Esse é chamado FNLB e produz uma proteína chamada filamina B. Onde é que essa filamina B entra? Na conjugação das articulações do esqueleto do embrião. Se você está com o gene errado, a proteína vai estar errada. E o que vai acontecer com as articulações do embrião? Se soltam. Luxações espontâneas da vida intrauterina. E as imagens dinâmicas, como ultrassom, dá para perceber a dor que o embrião sente. A dor que o embrião sente. Próximo. E ali estão as luxações espontâneas congênitas. As alterações já ocorrem na vida intrauterina. Se eu estivesse diante de uma plateia de estudante de medicina, eu parava aqui. É uma doença incurável. Não dá para curar, você pode tratar. Então a gente acompanha, faz o que puder, mas não vamos curar. Mas eu estou diante de uma plateia espiritualizada, de espiritualistas. Então eu vou dar um passo adiante. Eu vou mostrar aos senhores e às senhoras que nos honram com a presença o que os instrumentos de tortura da Inquisição faziam. Próximo. Aqui está como estão os pés dessas crianças. Olha a deformação do cotovelo, dos pés, das mãos dessa criança. Próximo. Foi assim que essa menina se apresentou a nós. Observem as alterações nas juntas, nas articulações. Próximo. Um instrumento da Inquisição. Eles amarravam os punhos da vítima por trás e levantavam. Com pesos presos no tornozelo. E às vezes deixavam a vítima cair, e antes que ela atingisse o solo, a corda era novamente presa, e alguma das vítimas do corpo caía, e os braços ficavam presos na corda, e a vítima morria de hemorragia. Próximo. Aqui está a roda em que eles prendiam a vítima e puxavam as mãos para um lado e os pés para o outro. Vejam esse terrível aparelho de suplício em que a vítima naquela posição
era supliciada com pesos cada vez mais pesados nos seus tornozelos. E eu sozinho em casa, à noite, depois de ter vindo daquela reunião, percebi, estarrecido, que as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição eram exatamente iguais às causadas pela síndrome de Larsen, onde ficou mais uma vez taxativo, gravado na minha mente. Não há como mais eu deixar de negar de que tudo aquilo que nós fazemos, de alguma forma, fica moldado no nosso perispírito, e nas próximas encarnações, essas deformações vão se apresentar nos nossos corpos. É uma lei matemática. Não adianta nós queremos fugir disso. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Próximo. Aqui está aonde que essas deformações acontecem, no nosso perispírito, descrito por Kardec no meados do século XIX, e agora sendo estudado pela nossa ciência, que está dando o nome de corpos morfogenéticos. Aqueles que tiverem curiosidade, entrem em Sheldrake na internet, vejam os trabalhos, 3 ou 4 livros escritos sobre o homem. Nitidamente ele descreve o perispírito, não somente nos humanos, mas também nos vegetais, nos animais. Ele capta, ele fez um trabalho com cães, em que os cães, a distância de quilômetros do dono, percebiam quando o dono estava terminando o seu trabalho e ia voltar para casa. E os animais o cão ficava olhando na janela. Então ele interpretou como uma ligação de campos morfogenéticos, ou seja, para nós, uma ligação entre dois perispíritos, de dois seres que se amam, um homem e um cão. Próximo. Aí é que essas alterações do perispírito atuam no ADN, deformou o ADN, que nada mais são do que os genes, segmentos do ADN são genes. E aí as proteínas começam a se manifestar erradamente. É fatal, não tem saída. Próximo. Essa é a minha cruz, aqui que eu tiro meu sustento, e aqui que eu carrego a minha cruz, né? Os milhares de pacientes que eu já operei e que correu bem, não lembro de nenhum. As dezenas que não correram, não esqueço de nenhum. Próximo. Por isso eu coloco sempre essa imagem na minha mente. E quando eu não falo, Deus nos ajude, os meus assistentes perguntam, você não vai falar nada não? Próximo. Esse é o médium de efeitos físicos, Gilberto Arruda. Nunca vi coisa igual em tudo que eu pesquisei. E no dia 19 de junho de 2015, ele teve a sua casa invadida, ele foi torturado e foi assassinado por 3 assaltantes. E foi uma tragédia terrível, e desde a sua morte nós não tivemos mais no Frei Luís as reuniões de materializações. Milhares de pacientes foram beneficiados pela mediunidade desse homem. Milhares. Gilberto Arruda. Próximo. Bom, para terminar. Frederico, por que eu vejo você atuar só na superfície dos corpos? Quando eu vou operar um baço, quando eu vou operar um pâncreas, quando eu vou operar um fígado, eu vou lá no fundo. Mas eu só vejo você trabalhar na superfície dos órgãos. Dava para você me explicar por quê? Resposta. Nós sabemos como confeccionar colchões de ectoplasma por trás dos órgãos e trazê-los até a superfície. Isso facilita o nosso trabalho. Nós não precisamos, como vocês, mergulhar no interior do abdômen do tórax do paciente. Guardem a informação. Eles suspendem os órgãos até a superfície do corpo. Próximo. Se eu pegar 60 gramas do corpo de cada um, que aqui está em mim, eu tenho energia para construir 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. A física que diz isso. 60 gramas de átomos e partículas subatômicas que estão nos nossos corpos. Em alguma das reuniões, eu via simplesmente o corpo do Gilberto desaparecer. Só ficava roupa. Um indivíduo com 85 quilos, teríamos 85 mil gramas. Ou seja, a materialização e a desmaterialização de espíritos envolve energia para construção de até 141 mil bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima.
não, e essa energia está em nós, essa energia está dentro de nós, porque o ectoplasma também está aqui. Então, se nós soubéssemos com a força mental nossa, não é, que é outra força, comandar essa energia, nós íamos fazer prodígio. Aí você entende como é que alguém pode domar, ou dominar, ou acalmar o vento. Como é que alguém pode acalmar o mar e os seus discípulos estarrecidos indagam entre si? Quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Nós um dia vamos saber como manipular essa energia. Hoje não temos esse direito. Imagine se um terrorista tivesse essa energia na sua mão. O que ele faria? Se alguém bate no meu carro, eu posso dirigir 141 mil bombas atômicas com a minha energia mental no cara que bateu na traseira do meu carro. Então nós não temos ainda autorização para realizar isso. Mas as palavras de Jesus são muito claras. Vós todos sois deuses. Aqueles que acreditarem no que eu faço, acreditarem em mim, farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Então por que ele não fulminou todo mundo que estava crucificando ele? Porque se tivesse um átomo, um elétron de orgulho naquele momento, todo o cristianismo pereceria. A ele é dado o governo de um planeta porque ele tem a autoridade adquirida pela experiência, pelo amor, para dominar a imensa energia existente em cada um de nós. Eu estou escrevendo um quarto livro. Vocês vão comigo. Quarto livro. Alienígenas ou médiums? É o nome do livro. Próximo. Pirâmide de Gizé. A mais alta construção humana até a construção da Torre Eiffel, em 1889. 2.500.000 blocos de pedra, levados de uma pedreira situada a mais de 900 quilômetros. Segundo os historiadores, eles tiveram ajuda de extraterrestres para fazer uma obra dessa em 22 anos. Para fazer uma obra dessa em 22 anos, tu tinha que botar um bloco de pedra na pirâmide a cada 2 minutos e meio. Muito bem, próximo. Está aí o bloquinho de pedra, pesando de 2 a 200 toneladas. Próximo. Me aparece pela proa um documentário dizendo que em alguns túmulos egípcios encontrou-se o desenho de uma misteriosa substância branca sendo colocada por baixo das pedras e que quando isso acontecia, elas eram facilmente deslocadas. Eu vou criar a hipótese. Essa substância branca podia ser ectoplasma? Coloca a hipótese para o leitor. Não é? Aí o nome do livro. Aí os historiadores estão dizendo que eles tiveram ajuda de extraterrestres. Eu acredito que possa também, uma terceira hipótese, né? Uma segunda, ter sido utilizado médios de efeitos físicos desse transporte. Próximo. João Pedro é o líder dos médicos do Frei Luís. Eu me pergunto assim, por que se eu tenho alguma preocupação com meus colegas que não acreditam em nada disso. Não tenho nenhuma preocupação com nenhum colega. Eu cheguei uma vez e perguntei, doutor Janine, você não acha que eu devia conversar com meus amigos, meus colegas, que estão, o que eu estou aprendendo aqui dentro? Por que você vai falar com eles? Doutor Janine, estudam até exaustão, trabalham dia e noite, ensinam tudo que sabem aos mais jovens, ainda encontram tempo para cuidar da família, e não acreditam em nada, só querem saber dos doentes da medicina. O senhor não acha que eu devia conversar com eles? Aí ele falou assim, não mexa com nenhum deles, porque eles estão na sua frente. Ué, como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. João Pedro é o líder, é o chefe de todos os médicos que se manifestam no Frei Luís. E toda vez que ele se materializa, ele traz muita alegria ao ambiente, porque ele passa a mão na nossa cabeça, joga a luz para todo lado. E há anos ele não se materializava. Em outubro foi antes do assassinato do Gilberto, o João Pedro se materializou. Todos nós ficamos felizes, porque há anos ele não se materializava. E ele passou entre os leitos, os livros já estavam bombando, ele passou entre os leitos dos enfermos e veio na minha direção. Chegou na minha direção, falou o seguinte: Paulo César, muito obrigado pelo que você tem feito em prol
da verdade. Deu meia volta, entrou dentro da cabine e se desmaterializou. Quer dizer, há anos ele não se materializava. Só se materializou para falar isso. Ainda deixou um abraço para o meu pai. Eu queria dividir essa alegria com todos que aqui estão. Próximo. Aqui está o nosso Cristo planetário, em quem eu deposito toda a minha confiança, porque ele não vai deixar a nossa humanidade desaparecer. Bem, ô Cacaio, só falta aí te esclarecer uma dúvida sua. O senhor queria que eu comesse meio quilo de sobremesa. Então eu não posso comer meio quilo de sobremesa, agora eu vou te dizer por quê. Primeiro faltou você colocar uma das minhas atividades no currículo, tá bem? Pode passar o próximo. Eu também toco contrabaixo numa banda de rock. E eu não posso comer meio quilo de sobremesa, pode passar o próximo, porque eu também sou um dançarino profissional. Se me acordar, não vou poder dançar. Amigos, imensamente grato, obrigado pela presença, pela gentileza, pelo carinho de todos vocês, com todos os palestrantes. Deus os abençoe e as suas famílias. Pessoal, conforme o combinado, tem 15 minutos para, se alguém quiser dirigir uma pergunta ao Dr. Paulo César. Se alguém quiser, pegue aí que o pessoal traz para nós aqui. Os livros também estão à disposição aí, né? Tem desconto. E depois o doutor vai estar autografando. Tem uma pergunta aqui para o senhor. Se o senhor pode explicar um pouquinho melhor como é que acontece a materialização. Vamos lá. Eu vou explicar o que eu vejo, hein? Estou deixando só o meu testemunho. O médium é colocado dentro de uma cabine que é um cubículo. Evidentemente, essa cabine não tem uma porta secreta, nem tem um alçapão. Vão ser levados 25 doentes lá e não vai ser cobrado nada a ninguém. Então esse médium, que é um médium de efeito físico, é deitado num leito tosco e rapidamente ele entra em transe. As luzes estão apagadas e a cortina da cabine, a cabine é vedada por uma cortina pesada, azul marinho ou negra. A primeira coisa que nós vemos numa reunião de materializações são relâmpagos saindo de dentro da cabine. Relâmpagos. Evidentemente, essas luminescências têm propriedades físicas diferentes das luminescências que nós conhecemos. Como é que a luminescência que sai do corpo da entidade materializada não afeta o médium nem o ectoplasma? Então, apresentam propriedades físicas e químicas diferentes da luz que nós conhecemos. Quando nós vemos os relâmpagos, duas finalidades a gente já sabe o que está acontecendo. Primeiro, a entidade está se materializando. Segundo, como serão provavelmente submetidos pacientes em alguma atividade cirúrgica, aquelas luminescências têm ação abiogênica, como radiações ultravioletas, estão esterilizando o ambiente. Muito bem. E aí a cortina se abre e a entidade sai iluminada de dentro da cabine. E vai em leito por ele. São 5 leitos. Um desses leitos fica dentro de uma segunda cabine de acrílico, que é ali que são feitas as fotografias quando são permitidas. Nesse leito que está dentro da cabine, no pé do leito, fica a minha cadeira onde eu fico sentado. 38 anos ali. Então eu estou vendo uma entidade materializada na distância que eu estou do meu amigo. Não me dirijo à entidade materializada. O problema é quando ela se dirige a mim. E você tem que dominar uma coisa chamada curiosidade científica. E que já me trouxe até problemas. Porque você fica com o olhar em cima. Eu não posso entrar. Se são energias, se são energias sensíveis até o próprio pensamento,
até o próprio pensamento atua no ectoplasma. Eu não posso entrar numa entidade, numa reunião dessa, pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã. Eu não posso ir para uma reunião dessa pensando na briga que eu tive com a minha mulher ontem, com o aborrecimento que eu tive no meu ambiente de trabalho, porque criam-se brechas e através das quais as entidades que não querem que essas verdades surjam à humanidade podem se aproveitar. O ectoplasma é energia neutra, então pode ser usado para o bem como para o mal. Assim como nós usamos a energia atômica para fazer um equipamento que trata câncer, nós podemos fazer uma bomba. Então eles não são diferentes de nós. Então saem aquelas entidades, cuidam dos pacientes. Como cuidam? Com luminescência e de acordo com a profundidade do problema que o paciente apresente, eles modificam o comprimento de onda da luminescência. Eu tinha uma paciente que estava com queimaduras actínicas da radioterapia. As radiações que a entidade estava utilizando se aproximavam mais do vermelho, ou seja, um comprimento de onda maior, pouca penetração. Quando são pacientes apresentando problemas internos, o comprimento diminui, a luminescência se assemelha mais à luz azul e violeta, que tem uma capacidade de penetração maior. Isso é ciência. Eu já não sei mais onde é o limite entre ciência e religião. Para mim não existe mais. As duas estão se interpenetrando. Então, o que eu vou, além disso, o que eu pude colocar nos livros, eu coloquei. Que outros deem quantidade. O que é o ectoplasma? Não sabemos. Como é que o ectoplasma sai do médico? Não sabemos. Como é que ele retorna para o médico e reconstitui seu corpo? Não sabemos. Os livros do Ranieri, ele escreve uma reunião em que os pedaços do médium foram sendo formados e esqueceram uma janela aberta. E a luz do luar começou a jorrar em cima do leito, com a entidade materializada. Quando o médium se rematerializou, ele só estava rematerializado da sepultura para cima. Entraram lá em estado de prece, até certo ponto preocupadíssimos, e conseguiram a reestruturação do corpo do médium após a desmaterialização da entidade. E se esse médium morre? Como é que se explicaria a justiça dos homens um médium que só estava materializado da cintura para cima? Nós não sabemos, nós estamos testemunhando essas perguntas que me fazem, quisera eu ter resposta. Eles dizem que não há condições de nós entendermos, que nós não temos inteligência para entendermos. Então fica muito difícil. Temos que continuar evoluindo, mas eu não estou mais preocupado com isso. A nossa preocupação está em modificarmos a nós próprios, para melhor. A compreensão de todos esses fenômenos, nós temos a eternidade pela frente. Então nós temos que ter pressa na nossa reforma íntima. Como Rocha Lima dizia, o fenômeno não modifica ninguém. O que modifica é a reforma íntima de cada um. E mais uma pergunta aqui para nós, depois encerramos essa parte. São usados exoesqueletos ou próteses ainda desconhecidos por nós nos atendimentos? Poderia descrever? Próteses confeccionadas com o ectoplasma. Eu só tenho uma. Até hoje eu custo acreditar no que eu vi. Mas eu não estava sozinho. Eu era cirurgião, Ronaldo Gazola, cirurgião, Luiz Augusto, cardiologista, Luiz Augusto Queiroz, que fez o prefácio do livro, José Carlos Campos, anestesista, e tinha um colega angiologista também, professor da UERJ, Paulo Roberto. 5 médicos. Eu tinha um professor que não acreditava em nada, mas me ensinou tudo que sabia cirurgia oncológica. Comparou o grupo de Frei Luiz à colônia de Ginjones, onde mais de 1000 tinham se suicidado. Nós éramos todos fanáticos. Mas aí desenvolveu uma insuficiência mitral. Eu falei, pô, doutor Austin, ninguém quer que o senhor se convença de nada, o senhor não vai pagar nada. O senhor não quer ir em uma reunião dessa comigo? Quem sabe o senhor... Aí, estava mal mesmo, não estava conseguindo mais operar, eu estava operando os pacientes para ele, resolveu ir. Nesse dia, o Frederico super incorporou no Gilberto, o médico foi colocado no leito e uma luminescência azul fraca, ele ligou o potenciômetro e nós passamos a ver tudo, não estávamos mais na escuridão completa. E ele disse assim, meu irmão, não duvide, porque a sua dúvida pode prejudicar o que você vai receber agora. E começou a massagear o tórax dele. Tem 5 médicos em volta. E eu ainda baixava a cabeça que eu tinha que fazer um relatório depois da reunião. Aí, de repente, ele virou e falou assim, Paulo César, você está vendo o que está acontecendo? Eu falei, estou. Então relate em voz alta para os seus colegas.
Frederico, aí onde você está massageando o tórax desse médico, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Muito bem, Paulo César, pegue isso branco que você está vendo e puxe. Eu fui lá, peguei. É melhor se segurar na cadeira para não cair. A válvula mitral dele veio na minha mão. Aí eu fiquei olhando aquela peça toda ensanguentada, eu olhava para um, olhava para outro. Frederico, eu posso fazer a pergunta? Sim. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Aí ele me respondeu: Paulo, no futuro a medicina saberá como fazer isso. Nós envolvemos a válvula numa câmara de ectoplasma e ela começou a ser desintegrada molecularmente. As moléculas da válvula começaram a se desintegrar. Mas à medida que as moléculas estavam se desintegrando, nós estávamos materializando no mesmo local uma prótese de ectoplasma que com o tempo vai adquirir as mesmas características dele e não será rejeitada. Então não teve solução de continuidade. Então não teve sangramento. Frederico, eu posso fazer uma outra pergunta? Sim. Eu posso mandar examinar isso aqui? Pode. Mandei 2 patologistas renomados do Rio de Janeiro. A peça foi fotografada, medida, publicada no livro do Rocha Lima chamado Medicina dos Espíritos, e foi examinado por 2 patologistas. Todos os 2 patologistas confirmaram a presença de tecido cardíaco ali. Um dos médicos que estava comigo era um cardiologista. Quando ele pegou a válvula, ele viu uns segmentos, uns filamentos, chamado cordoalha tendinosa. Na hora que a válvula mitral ela é pressionada pelo sangue que passa, ela tem uns ligamentos na sua face posterior que impede que a válvula abra mais do que o necessário. Então até esses detalhes anatômicos estavam na peça. Eu vou negar o quê? Se eu estava com mais 4 médicos vendo isso acontecer. Vou negar o quê? Vou dizer para eles que eu não vi? Ainda mandei examinar? Então eu acho que nós estamos tendo assim lampejos do que vai ser a medicina no futuro. Será que é isso que Jesus queria dizer? Vós todos sois deuses? Pelo amor de Deus, ainda vão fazer as obras que eu fiz e outras maiores ainda? Então eu acho que nós vamos e voltamos. Eu acho que nós mais cedo ou mais tarde vamos ver se isso realmente vai acontecer, mas até onde eu entendo, vai. Outra coisa, parou de sentir toda a sintomatologia que ele sentia, voltou a operar, transcorreram-se 7 anos sem sentir nada, até que ele teve um infarto fulminante, morreu, sem nunca ter acreditado que tinha sido submetido a uma cirurgia física. E aí me perguntam, escuta aqui, ô Paulo César, o cara não acreditava em nada e recebeu uma graça dessa? Eu acho que talvez eu tenha a resposta. Aos 11 anos de idade, sofreu um acidente de trem e perdeu uma das pernas. O fato de ter perdido a perna não o impediu de se formar como médico. Um dos mais habilidosos cirurgiões que eu conheci na vida. Me ensinou tudo o que sabia. Ainda colocou toda a sua experiência, todo o seu conhecimento e levantou um prédio de 4 andares para tratamento de crianças cancerosas. Então, quer dizer, esse camarada está na minha frente, porque diante de Deus, a conduta é mais importante do que a crença. Acabou. Agradecemos a fala do Dr. Paulo César Frutuoso e pedimos à senhora Orieta Habib, representante do GEPER, que entregue ao nosso ilustre convidado uma lembrança do seminário. Lembramos a todos que após o encerramento, o Dr. Frutuoso estará autografando seus livros.
Nós faremos agora 15 minutinhos de intervalo e voltaremos com a palestra da senhora Marileia.